Fala aí, amiguinhos, beleza? Bom, como prometido, estou aqui para gravar para vocês nossa aula de Segunda Guerra Mundial, principalmente para a galera que não conseguiu assistir essa semana e para a galera que está um pouco atrasada por causa dos feriados de terça. Então vamos lá. Bom, para a gente começar a falar um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente vai introduzir aí o desenrolar da Segunda Guerra Mundial na década de 30, que vai levar ao seu estopim, à sua eclosão com a invasão da Polônia pelos alemães em 1939. Bom, a primeira coisa que a gente precisa falar aí é que a década de 30 é uma década de intensa polarização política na Europa, né? No pós-crise de 29, com o capitalismo liberal fragilizado pela crise do sistema financeiro, que vai atingir os Estados Unidos inicialmente, mas depois o mundo todo, né? As alternativas ao capitalismo liberal elas começam a ficar muito evidentes no continente europeu. E isso provoca uma disseminação grande, né, do surgimento de partidos fascistas, né? E aí a gente tem vários exemplos de bandeiras fascistas que se popularizaram na Europa, como da União Nacional em Portugal, que é essa azul, né? O Partido Fascista da Hungria, a União Fascista Britânica, né, que é esse raiozinho aí, e a Falange Espanhola, né? São exemplos de partidos fascistas que vão surgir ali naquele momento. Pô, Zé, mas por que uma porrada de partido fascista vai surgir e ganhar força na década de 30 depois da crise de 29? Bom, uma das razões para isso é o financiamento de empresários e o apoio de forças conservadoras, que vão ficar muito temerosas com o avanço também das ideias socialistas, né? Afinal de contas, com a crise do capitalismo liberal, fica evidente ali que a crise não afeta a União Soviética e, para além disso, as reformas stalinistas que vinham em curso desde a década de 1920, né, capitaneada aí pelos planos quinquenais, vão modernizar o parque industrial russo e fazer crescer muito a economia russa de maneira acelerada. Então, a gente tem aí também um exemplo de folder, né, do que a geração stalinista chamou de a segunda Revolução Russa, que é exatamente essa modernização do parque industrial entre 1928 e 1932, né, o crescimento da indústria pesada, né, a superação do estigma de uma nação muito agrária, né, muito camponesa e tudo mais. Então, tipo assim, essa é uma parada que a gente precisa conceber para a gente entender o que está acontecendo dentro dos países europeus nesse pré-Segunda Guerra Mundial. O avanço das ideias socialistas, né, como alternativa para um cenário de crise pós-1929, e também o crescimento do apoio, né, principalmente por parte de empresários e setores conservadores, aos partidos fascistas, exatamente para combater esse avanço do socialismo soviético. Beleza? Mas se dentro dos países essa polarização está se tornando acirrada entre os partidos comunistas e partidos fascistas, né, do ponto de vista da política externa e da diplomacia mundial, os partidos anticomunistas, os países que já eram governados por partidos fascistas ou nazistas, né, e que tinham um comportamento anticomunista consolidado internamente, eles vão começar a se organizar externamente entre eles. Em 1936, a Itália e a Alemanha se articulam para formar uma espécie de frente anticomunista na Europa, né? E essa frente anticomunista também vai contar com o apoio de um país que não era europeu, que é o Império Japonês. Então, esses três países se organizam em 1936 para organizar um pacto anticomunista e formam assim o que a gente vai passar a conhecer durante a guerra como o eixo Roma-Berlim-Tóquio. Tá? Uma característica importante dessa formação desse eixo Roma-Berlim-Tóquio é que esses partidos, para além do anticomunismo, eles também se articulavam e defendiam o antiliberalismo. Tá? E, para além disso, eles também defendiam o expansionismo territorial. Eles tinham muitas afinidades enquanto governo. Né? E aí, esses países vão colocar em prática esse discurso do expansionismo territorial em regiões diferentes. Por exemplo, o Japão ele vai defender o expansionismo no Sudeste Asiático, né? Na Península da Coreia, litoral da China, mais tarde na Indonésia, na Malásia e tudo mais. A Itália vai defender o seu expansionismo para o norte da África e vai praticar esse expansionismo em determinado momento lá no final da década de 30. E a Alemanha vai defender a retomada de territórios que teriam sido legitimamente, que eram argumentados como legítimos territórios germânicos desde o final do século XIX e que tinham sido perdidos na Primeira Guerra Mundial. É o caso, por exemplo, da região dos Sudetos na Tchecoslováquia, é o caso da anexação da Áustria e da ambição pela anexação de outros territórios do leste europeu.
Naquele momento, o que é mais curioso desse cenário todo aí de expansionismo desses países é o argumento de legitimidade usado pelo governo alemão no final da década de 30. Né? O que os alemães vão argumentar para retomar esses territórios que foram perdidos na Primeira Guerra Mundial? Bom, eles vão argumentar que era preciso que o governo alemão se responsabilizasse por preservar a representatividade das minorias germânicas que eram reprimidas nesses territórios perdidos. Ou seja, numa espécie de argumentação torta aí do governo nazista, que era um governo autoritário, super repressor com as minorias no seu país, né? Os germânicos, os alemães que viviam, por exemplo, na região da Tchecoslováquia, ou que viviam na região da fronteira com a Polônia, esses germânicos não tinham direito à representatividade com a formação desses países e ficaram, portanto, vivendo como reféns de outras nações que os submetiam. Então, é por isso que, em determinado momento, muitos intelectuais da década de 30 vão tratar as argumentações do nazismo para incorporar esses territórios como argumentações legítimas e até institucionalizadas. Né? Em determinado momento, a liderança do Hitler vai ser tratada como uma espécie de liderança diplomática, oficial, né? E o Hitler, nesse sentido, vai ser tratado lá no final da década de 30 por algumas lideranças bem bizarras, né? Como um estadista, né? De fato, né? Como um grande estadista, de fato. Só que aí é que tá, né? É uma argumentação torta, né? Os nazistas, eles eram autoritários e impositivos sobre as minorias, não tinham nenhuma legitimidade para falar em defesa das minorias, ainda mais as minorias germânicas, mas o papo é que, no final das contas, muita gente comprou essa ideia. E por que muita gente comprou essa ideia, né, do expansionismo, tanto japonês, quanto alemão, ou quanto italiano? Por que muitas nações, principalmente nações europeias, como a França e a Inglaterra, ignoraram, tiveram uma postura passiva em relação a esses expansionismos e, por muitas vezes, endossaram esse posicionamento, como foi o caso, né, do endosso dado pela Inglaterra e pela França à anexação dos Sudetos pela Alemanha na Conferência de Munique, de 1938. Né? Bom, a leitura política que esses países faziam na década de 30 é de que esse eixo Roma-Berlim-Tóquio, esse eixo anticomunista, ele era uma ferramenta necessária para combater o socialismo soviético naquele momento. Né? E por que essa galera chegava a essa conclusão? Qual o contato que eles tinham com a realidade para entender o nazifascismo como necessário? Porque aí vocês podem me perguntar assim, né, Zé? Pô, na Inglaterra e na França teve crise de 29, tinha partido fascista também, mas não teve escalada de poder autoritário. O capitalismo liberal foi preservado ali. Por que eles achavam, então, que era fundamental, que era necessária a existência desses regimes políticos para combater o socialismo soviético? Bom, a leitura política que essa galera estava fazendo se baseava muito no que estava acontecendo na Espanha. Né? A Espanha, durante os anos de 1936 a 39, ela foi uma espécie de simulacro da política europeia. Então, todo mundo olhava para a Espanha, via o que estava acontecendo e tentava entender o que ia acontecer nos próximos anos das relações diplomáticas na Europa. E então, vamos lá, vamos entender o que estava acontecendo na Espanha. Né? A Espanha, desde o final da década de 20, lá início da década de 30, ela passava por um momento de fragilidade econômica. Né? A Espanha sofreu os impactos da crise de 29, né? E os partidos, principalmente os partidos voltados para as reformas sociais ou mesmo para a Revolução Socialista, eles crescem muito em importância e em mobilização. Então, o Partido Anarquista ganha espaço político na Espanha, né? O Partido Socialista também, o Partido Social Democrata também. Né? Quem perde muito espaço é o republicanismo liberal, né? E aí, cara, lá em 1936, percebendo o crescimento em importância desses partidos voltados para as reformas socialistas, uma frente de militares, empresários, lideranças católicas, né? Os grupos mais conservadores do cenário espanhol, eles se organizam no que a gente vai passar a chamar de Frente Nacionalista. E essa frente nacionalista tenta dar um golpe de Estado e fechar o parlamento espanhol em 1936. Né? A partir daí, as forças republicanas se aglutinam numa frente que a gente vai chamar de Frente Unida, né? E isso se torna uma espécie de conflito, que a gente vai chamar de Guerra Civil Espanhola. Né? A partir daí, a Frente Unida, de partidos republicanos, social-democratas, socialistas e até anarquistas, vão se unir contra a Frente Nacionalista, caracterizada basicamente pelos fascistas espanhóis, mas que organizavam grupos sociais como os militares, os empresários,
né? A Igreja Católica e tudo mais, e os grandes proprietários de terra. Essa guerra civil, ela acaba sendo, como eu já disse antes, né, uma espécie de simulacro das relações políticas europeias dali para frente. Por quê? Porque a Frente Nacionalista ela vai receber o apoio do nazifascismo, né, tanto da Itália quanto da Alemanha, e aí eu não estou falando só de apoio diplomático, não, estou falando de apoio material, né, soldados, armas, equipamentos militares, aviões, bombardeiros e tudo mais, né, e a Frente Unida, né, a Frente de democrática, republicana, digamos assim, ela vai receber só apoio diplomático, né, dos países liberais, como a França e a Inglaterra, vai receber voluntários de diversas partes do mundo dispostos a lutar contra o fascismo na Espanha, mas vai receber apoio material e militar da União Soviética. E aí o que vai significar isso para a Europa e para o mundo de uma maneira geral? Como quem de fato entrou na Guerra Civil Espanhola para se posicionar pelos lados envolvidos ali foram a Itália e a Alemanha de um lado e a União Soviética de outro, nesse sentido, do ponto de vista material e ideológico, a Guerra Civil Espanhola vai passar a ser tratada como uma espécie de laboratório da Segunda Guerra Mundial. Dali para frente, os armamentos foram testados? Foram. As estratégias de guerra foram testadas? Foram. Mas dali para frente também o que estava sendo testado era uma rivalidade futura, né? A leitura política que a Inglaterra e a França estão fazendo da Guerra Civil Espanhola é de que se naquele momento os países dispostos a um engajamento militar na Guerra Civil Espanhola eram aqueles que entrariam num conflito futuro assim que a Guerra Civil Espanhola terminasse. Entende? Então, em 1939, a Guerra Civil Espanhola acaba com a vitória dos fascistas da Falange, liderados por um militar, por um general chamado Francisco Franco. E aí fica para vocês aí duas imagens muito importantes desse conflito. A primeira delas é a da destruição provocada pela Guerra Civil Espanhola, né, que vai garantir aos espanhóis e aos portugueses que também se envolveram nessa guerra civil a neutralidade na guerra, né? E aí, enfim, isso é uma parada muito importante, né? A gente entender que quando a Segunda Guerra Mundial começa em 1939, a França, a Espanha e Portugal não participam dela, né? Se colocam de maneira neutra, né? E aí tem uma outra imagem que também é muito emblemática, né? Que é a imagem do não passarão, um cartaz colocado lá pela Frente Unida contra o fascismo, né? Num bairro de Madrid, dizendo que Madrid seria a tumba do fascismo. Zeraram, né? Não foi. Pelo contrário, né? Madrid se tornou a sede do fascismo espanhol em 1939, com o desfecho da Guerra Civil Espanhola. O Franco chegou ao poder e foi ditador até a sua morte, na década de 70, mais precisamente em 1975. Então, essa é uma parada importante também que está relacionada à imagem de baixo. Porque se a Espanha e Portugal são países que conseguem assumir uma posição de neutralidade na guerra por causa dos desdobramentos da Guerra Civil Espanhola, os governos envolvidos ali não vão ser obrigados a se posicionar na guerra. E se eles não vão ser obrigados a se posicionar na guerra, eles não vão constituir inimigos de nenhum dos países envolvidos na guerra. Então, quando a guerra acaba lá em 1945, o governo fascista da Espanha e o governo fascista de Portugal permanecem até a década de 70. Né? Não existe nenhum tipo de imposição de redemocratização por parte dos aliados. Afinal de contas, não eram governos formalmente inimigos. Sacou? Diferente da Itália e, por exemplo, da Alemanha, que eram governados por regimes autoritários, que vão ser submetidos à derrota em 45 e vão ser obrigados a promover uma redemocratização, digamos assim. Beleza? Bom, mas vamos lá. Vamos parar de falar um pouquinho sobre as expectativas em relação à guerra e vamos falar do começo da guerra de fato, né? Como eu já disse antes, né, o que os alemães vão alegar para incorporar territórios, por exemplo, como esses em rosa aí, né, da Tchecoslováquia e da Áustria entre 1937 e 1939, vão ser o argumento de que esses territórios já faziam parte, digamos assim, já incorporavam lá os estados germânicos lá desde o século XIX, né, e que foram perdidos ou fragmentados a partir do desfecho da Primeira Guerra Mundial. Né? Só que, nesse sentido, o posicionamento de países como a Inglaterra e como a França é muito claro em relação à Polônia. A Polônia não era um Estado germânico antes da Primeira Guerra Mundial. Né? A Polônia foi incorporada durante a Primeira Guerra Mundial com a rendição russa, né? Em 1917. Né? Então, a Polônia, ela, na verdade, fazia parte do Império Russo e se tornou independente com o final da Primeira Guerra Mundial. E aí, cara, nesse sentido, a restrição à invasão da Polônia foi imediata, né? Os britânicos e os franceses fincaram o pé no chão ali durante as negociações de expansão alemã e falaram assim, não, a Polônia não. Mas em 1939 os alemães invadem a Polônia assim mesmo, né? E isso é tratado para os ingleses e para os franceses como uma declaração de guerra.
A declaração de guerra vem em agosto de 1939, mas ela é uma declaração super passiva, né? Os ingleses, os franceses, eles investem muito nas primeiras semanas, nesses primeiros meses de guerra, na organização das suas forças militares de defesa, construção de abrigos antiaéreos, no caso da França, a construção de trincheiras. Enfim, não existia lá uma expectativa de que essa guerra fosse acontecer na frente ocidental de fato. Porque, como eu já disse, né, a Inglaterra e a França tinham a expectativa de que essa guerra ela se direcionasse para o leste europeu e para um enfrentamento entre o eixo e a União Soviética. Não rolou. Em 1939, nesse mesmo momento em que a Alemanha invade a Polônia, a Alemanha também publiciza, junto à União Soviética, um pacto de não agressão. Esse pacto de não agressão ele era temporário, ele deveria durar até 1943, e ele garantia para a União Soviética tempo para se preparar para um possível conflito e garantia para o eixo, né, e principalmente para a Alemanha, tempo para se expandir pelo resto da Europa. E é isso que os alemães vão fazer entre 1939 e 1941. Eles vão se expandir por todo o continente europeu, usando as suas estratégias, seus novos armamentos, mas principalmente eles vão se expandir pela Europa trabalhando junto com os colaboracionistas do eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Ah, Zé, o que significa isso? Bom, vamos dar uma olhada aí nesse mapa, né? A Alemanha está aqui, né, no centro da Europa. Bom, o que esse mapa aqui está mostrando é que todos esses territórios em azul eles foram invadidos pelos nazistas entre 1939 e 1941. Pô, é muito país, né, cara? Noruega, Finlândia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, França, Romênia, Bulgária, Croácia, Sérvia. Pô, cara, é muito território, né? Não tinha nem soldados suficientes da Alemanha para isso tudo. Como é que esses caras conseguiram invadir esses territórios todos em tão pouco tempo? Bom, sempre que eles invadiam algum país, eles certamente contavam com algum grau de colaboração dos fascistas desse país, e que, na sua grande maioria das vezes, eram muito atuantes e muito presentes dentro das Forças Armadas. Então, essa é uma parada muito importante para a gente entender, né? A expansão do eixo pela Europa e o sucesso militar dos alemães durante os primeiros anos da guerra se deve muito mais ao colaboracionismo dos exércitos dos países invadidos do que à eficiência militar de fato. Não que não houvesse, de fato, algo de inovador no aparato militar alemão ali da Segunda Guerra Mundial. Existia, sim, né? Mas o colaboracionismo nesse sentido foi fundamental. E aí tem uma imagem emblemática aqui, né? Que é a imagem do Hitler em Paris, porque como Paris vai ser considerado uma espécie de cenário estratégico para o teatro de operações da guerra, né? Os alemães eles vão estabelecer o norte da França como uma espécie de zona militarizada. Então, o norte da França eles não vão deixar com colaboracionistas, não. Eles vão ocupar militarmente mesmo com o exército e governo alemão. Né? E o governo colaboracionista da França vai ser transferido para uma cidade do sul, a cidade de Vichy, que passa a ser uma espécie de símbolo, porque foi o governo mais relevante no que diz respeito ao colaboracionismo com os nazistas na Segunda Guerra Mundial, certo? Quem não queria colaborar com os nazistas, obviamente, teve que se refugiar na Inglaterra ou em colônias da África, né? Foi o caso de boa parte do governo da França, que vai se refugiar na Argélia, e lá vai construir o movimento de resistência que a gente vai chamar de França Livre. Beleza? Bom, se esse era o cenário da guerra na Europa, o cenário da guerra na Ásia vai começar a se desenrolar a partir de 1941, mas ele já vinha sido construindo desde a década de 30. Né? Como eu falei antes, o Japão, a partir de um discurso baseado em argumentos do século XIX, como a superioridade racial, o princípio civilizatório, o princípio modernizador e tudo mais, o Japão ele vai defender a expansão territorial sobre a Ásia Oriental, né? Península da Coreia, Manchúria, parte da China, Indonésia, Vietnã, Tailândia e tudo mais, conhecidos como Indochina, àquela altura do campeonato. O Japão ele vai defender uma expansão territorial sobre esses cenários e vai argumentar principalmente a crise de 29, ou seja, era aquela expansão territorial do Império Japonês uma oportunidade para que esses países gozassem de um processo de recuperação econômica voltado para os benefícios da presença japonesa. Né? Era o argumento da construção da chamada esfera de coprosperidade da Ásia Oriental, que era mó causada, né? A gente sabe, no final das contas, que essa era uma invasão violenta, uma imposição e uma exploração de recursos, ação imperialista japonesa na região e tudo mais. Essa ação e esse expansionismo japonês ali, ele vai bater de frente com os interesses de uma outra nação que não era asiática, que era os Estados Unidos.
Os Estados Unidos, desde a década de 20, e principalmente a partir da crise de 29, vão tentar amadurecer os seus laços econômicos com aquela região ali, né? E vão começar a ser cada vez mais restringidos a essa atuação pela expansão do Império Japonês. Só que aí é que tá, esses dois países eles estavam disputando as relações de exploração comercial ali da Ásia Oriental, mas eles também tinham uma relação entre si. Os Estados Unidos eram um dos principais abastecedores de petróleo para os japoneses, matéria-prima fundamental para o desenvolvimento industrial, militar e econômico do Japão naquela época. E aí, quando o Japão começa a estabelecer restrições para a atuação econômica dos Estados Unidos na Ásia, os americanos passam a retaliar fazendo boicote de abastecimento, né? Criando, estabelecendo embargos sobre o abastecimento de petróleo aos japoneses. E isso é tratado como uma ação de revanche e é tratado como uma ação de guerra. A partir do momento que essas relações diplomáticas começam a ficar estremecidas, os americanos também começam a ampliar sua presença militar nas bases militares do Pacífico, principalmente no Havaí, né? E é assim que começa a Segunda Guerra Mundial para esses dois países. Quando os americanos começam a aumentar a presença militar no Havaí, os japoneses começam a tratar isso como um ato de guerra e vão lá e atacam Pearl Harbor, né? O arquipélago do Havaí, né, e a base militar de Pearl Harbor, elas vão ser atacadas de surpresa pelas tropas japonesas, né? E os americanos vão tratar esse dia do ataque a Pearl Harbor como o dia da infâmia, né? Porque foram atacados pelas costas e tudo mais, como se numa guerra a gente, né, só atacasse avisando, né? Não, olha só, vou atacar aí, se defende, tal, não sei o quê. Enfim, no final das contas, né, foi um ataque, deu início à guerra, os americanos passaram a se defender e a Guerra do Pacífico se desenvolveu naquele contexto a partir de 1941. É esse ano de 1941 o ano da entrada dos Estados Unidos na guerra. Repare bem, no Pacífico, né? Os Estados Unidos eles não vão se envolver na guerra europeia de cara nesses primeiros anos. Pelo contrário, os soldados americanos que participaram da Segunda Guerra Mundial na Europa entre 1941 e 1943, eles vão ser basicamente voluntários no exército britânico, tá? Eles não vão lutar como soldados americanos, não. Não tinha teatro de operações americano na Europa até 1943. Bom, vamos lá. Voltando para a Europa agora, no mesmo ano de 1941, os alemães invadem a União Soviética e abrem o que a gente vai chamar de frente oriental da guerra. Até então, eles só estavam guerreando na Europa agora com a Inglaterra na frente ocidental, uma vez que já tinham ocupado todos os outros países da Europa continental, exceto os neutros, né? Ah, Zé, mas por que ele fez isso? Meu professor do Fundamental disse que quando ele fez isso, ele perdeu a guerra porque ele abriu duas frentes. Cara, o eixo diplomático, né, Roma-Berlim-Tóquio, ele foi fundado em 36 para ser anticomunista, né? Então, tipo assim, não existia nenhum sentido em não invadir a União Soviética e conviver com o socialismo soviético no mundo para os nazistas. Eles, a princípio, consideravam essa invasão da União Soviética um eixo fundamental da guerra, né? Ah, Zé, mas eles tinham uma trégua até 1943. Mas guerra é isso, né? É você invadir, surpreender o inimigo e tentar vencer as batalhas a partir desse elemento surpresa. Então, quando os nazistas invadiram a União Soviética, eles estavam fazendo o que já se esperava deles. Inclusive, a própria União Soviética também, de certa maneira, já esperava essa invasão, tanto que se preparava para ela. A chamada Operação Barbarossa começa lá em 1941. Os alemães invadem a União Soviética e rapidamente ocupam boa parte do território europeu da União Soviética, né? Se a gente voltar para aquele mapa ali de trás, ó, a gente vai ver, ó, que essa aqui é a marcação das invasões, da expansão dos nazistas entre 1941 e 42 na União Soviética. Eles vão passar da Polônia, da Ucrânia, da Bielorrússia, vão chegar até as grandes cidades da União Soviética no território russo, né? Como São Petersburgo, como Moscou, né? Os arredores de Samara, Kazan, todas essas cidades que pertenciam à porção europeia da União Soviética, elas vão receber cercos, né? O que a gente percebe sobre o mapa da invasão dos nazistas aí da Segunda Guerra Mundial é que boa parte das cidades desse cinturão europeu da União Soviética vão ser alvo de cerco ou de invasão dos nazistas, porque os nazistas esperavam acabar com a guerra rápido, ocupando os núcleos industriais da União Soviética para fragilizar a indústria e assim fragilizar a própria resistência do país, né? Não rolou. No final das contas, essas cidades elas foram esvaziadas do seu teor industrial e passaram a ser cidades basicamente de resistência e de guerra de guerrilhas, né? Todo o cenário industrial foi transferido para os Montes Urais, no interior lá da União Soviética, na Rússia asiática, principalmente aqui no entorno dessa cidade aqui no mapa que é a cidade de Ekaterimburgo, né?
E aí, Zé, você me pergunta, pô, por que raios você está usando o mapa das sedes da Copa do Mundo aí para para falar da Segunda Guerra Mundial? A Copa do Mundo foi em 2018, né? Bom, gente, é porque no final das contas, o que vai acontecer na Copa de 2018 tem muita relação com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Boa parte dos estádios das cidades que foram escolhidas para terem construídos estádios para a Segunda Guerra vão ser cidades que viveram algum tipo de glória na Segunda Guerra Mundial ou depois da Segunda Guerra Mundial, no pós-45, por causa do papel que tiveram, né? O grande auge, o grande ápice, né, histórico e político do século XIX, do século XX para a União Soviética foi a derrota do nazismo, né? É o grande orgulho da nação, é o grande referencial do papel que o socialismo soviético teve no mundo, né, de preservar a nação da barbárie nazista, do autoritarismo, do preconceito, tudo mais e tal, caramba. Então, essas cidades aí, do cinturão, que a gente chama de cinturão da bacia hidrográfica do rio Volga, essas cidades vão ser muito importantes mesmo para a União Soviética. A partir dali, vão receber grandes investimentos, grandes monumentos, prédios públicos, né? Novgorod, Kazan, Saransk, Samara, Volgogrado, que era chamado de Stalingrado na época, Rostov, são cidades da resistência socialista à invasão nazista, né? E aí, nesse sentido, inclusive, a Rússia achou até um espaço para Kaliningrado, que simbolicamente também é muito importante, porque era a Prússia Oriental e foi um território incorporado pela União Soviética que pertence à Rússia até hoje, né? Ou seja, foi tomado da Alemanha com a derrota dos nazistas e os caras não devolveram. A Rússia está lá até agora, né? E a cidade de Ekaterimburgo também vai receber um estádio por causa do seu papel, tanto como parque industrial da guerra, como por ter sido a cidade da execução da família imperial lá em 1918, durante a Revolução Russa, certo? É o lugar onde a galera foi exilada, né? Depois de São Petersburgo, foi para Ekaterimburgo e ficou lá até morrer, até ser executado e tudo mais. Então, essa aí é um pouco a história, né, da Rússia na guerra. Os caras foram invadidos no seu cinturão industrial, só que o cinturão industrial já não era mais ali. Aí a guerra de guerrilhas vai perdurar de 1941 até 43, né? E as sucessivas vitórias nessas cidades estratégicas vão levar a um avanço soviético sobre a Alemanha, que vai retomar todo o leste europeu até chegar a Berlim em 1945. Beleza? Aqui eu trago para vocês uns detalhezinhos aí, né, sobre a guerra, coisas que aconteceram entre 1943, 41, 42, em cidades europeias ou não, né? E aí tem exemplos como Rio de Janeiro, Detroit, Bombaim na Índia. Enfim, são curiosidades para vocês lerem. Esse slide já está disponível para vocês, né? E eu vou seguir em frente aí para falar do desfecho da guerra, né? Quando é que a guerra começa a acabar? Bom, ela começa a acabar nesse encontro aí, né? E o encontro dos três grandes em 1943 em Teherã, né? Quem eram os três grandes? Eram as três grandes nações que estavam combatendo o eixo em diferentes lugares do mundo. Os Estados Unidos combatendo o Japão no Pacífico, o Stalin combatendo os nazistas no leste europeu e a Inglaterra combatendo os nazistas no Atlântico, né? E no sul também, no Mediterrâneo ali, e tudo mais. Então, esses três líderes, eles vão se encontrar por convocação do Stalin em 1943 em Teherã, para construir uma espécie de aliança articulada de combate ao eixo. Né? Foi tratado naquela época como uma estranha aliança, afinal de contas envolvia um socialista, um liberal e um imperialista, né? Mas no final das contas a aliança foi para frente e a partir de 1944 os ataques desses aliados são ataques articulados, orquestrados, principalmente no cenário europeu. E aí, tipo assim, em 1944, finalmente, né, os americanos passam a lidar com o teatro de operações da guerra no norte da Europa, contra os nazistas de fato. Eles já tinham começado a fazer isso em 1943 junto com os ingleses, tomando o sul da Itália, né? Mas é só lá em 44 que eles passam a lutar contra os nazistas no litoral francês, nas praias da Normandia, num evento que ficaria conhecido como o Dia D, certo? Esse Dia D ele vai resultar nas sucessivas vitórias dos aliados na Europa, e essas sucessivas vitórias na Europa elas vão levar ao desfecho da guerra em 1945. A primeira nação a ocupar Berlim foi Desculpa. A primeira nação a ocupar Berlim em 1945 é a União Soviética, mas acompanhada pelos aliados que vão mais tarde dividir a Alemanha em 4 territórios de ocupação. Um território sob responsabilidade dos franceses, que àquela altura do campeonato já tinham retomado seu país, né? Outro território britânico, outro americano e outro soviético.
né? O último país a se render na guerra, né? A Itália se rende no início de 1945, a Alemanha no meio de 1945. E no segundo semestre, o Japão vai se render também, né? Só que o Japão ele vai perder batalhas sucessivas nas ilhas do Pacífico para os americanos, mas não vai se render de maneira mais rápida, né? E como a ocupação dos territórios e das principais cidades japonesas vai se mostrar um processo muito caro no que diz respeito a gastos e a vidas, né? Os americanos eles justificam nesse sentido que para forçar uma rendição japonesa na guerra e poupar vidas dos seus soldados, né? Os americanos lançariam bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, cidades civis. Né? Os americanos vão matar mais de 200 mil pessoas nesses ataques, como eu já disse, em sua imensa maioria civis, mas, no final das contas, o argumento era o argumento do forçar o fim da guerra e trazer paz para o mundo depois de 6 anos de conflito. Né? Obviamente, a utilização desses arsenais nucleares até hoje não foi engolido por quem tem algum respeito pela vida humana, mas essa utilização das bombas nucleares também foi chave para os entendimentos diplomáticos, para as relações entre os países do pós-45, uma vez que esse armamento aí tornou qualquer tipo de conflito que os envolvesse novamente um conflito intolerável para a humanidade, porque resultaria na destruição do mundo, certo? Bom, mas é isso, galera. A gente fica por aqui. É assim que a Segunda Guerra Mundial termina e a gente se vê na próxima semana aí com aulas. Beleza?